É em zonas de baixa pressão que se desencadeiam as tempestades. Uma tempestade semanal tem sido o exercício de António Guerreiro desde há 7 anos. Essas crónicas agora selecionadas e reunidas em volume. Um volume de 430 páginas, dividido em 8 capítulos, 8 áreas não inteiramente convencionais, como a colapsologia, por exemplo, ao lado de outras como política, ecologia, linguagem e ensino. Boa noite, António Guerreiro. Boa noite. Apesar do adiantado da hora, quer um café? Sim, aceito. De bom grado. Já que é o nome do programa. Havia algo que se percebia semanalmente nas suas crónicas, mas que agora todas juntas emerge com muita evidência, que é um ponto de vista muito sólido, muito arquitetado, eu quase que arriscaria dizer sistémico, se isto não for insultuoso, que é, no fundo, um modo de olhar o mundo a partir da literatura. Estou certo? Está, muito certo. Aliás, esses exercícios são muito mais determinados por uma metodologia da crítica literária e da análise da linguagem do que por qualquer outra metodologia própria da crónica. Não são crónicas literárias, são pequenos ensaios, digamos assim, micro-ensaios, que têm sempre por trás de si, digamos, um background literário muito forte. Digamos que eu passei da crítica literária à crónica, a este tipo de crónicas, que são a que eu chamo microensaios, exatamente porque deixou de haver as condições de possibilidade de fazer crítica literária como antes. Mas eu julgo que seria possível dizer essas coisas, as mesmas coisas, a partir da crítica literária e a partir da escrita sobre livros. Há aquela velha blaga que é quando se tem um martelo todos os problemas são pregos. Ou seja, não é um bocado redutor. Eu vou dar um exemplo do que me parece um bocado redutor, que é a sua crónica sobre o Vitalina Varela, do Pedro Costa. Diz a certa altura, Vitalina tem tanto de cinematográfico como de literário. Ou seja, a personagem para si só ganha dignidade e vida porque se torna uma personagem literária e não uma personagem cinematográfica. Refere a miúdo questões de sociologia, psicanálise, economia, mas sem usar as ferramentas conceptuais dessas áreas. Não é um bocado redutor reduzir tudo à literatura e ver tudo de um ponto de vista literário? Eu julgo, aliás, que as minhas crónicas estão cheias de conceitos vindos de outras áreas, que não as áreas da literatura, da teoria literária, etc. São conceitos que vêm da sociologia, sobretudo. De resto, quer dizer, geralmente até sou criticado por ser demasiado, por fazer uma utilização de conceitos que não é muito próprio de um jornal. E, digamos, mesmo admitindo que há de facto aí uma predominância de uma visão literária, que faz parte da minha formação e dos meus gostos, mas a abertura, sobretudo, ao campo das ciências humanas e sociais parece-me bastante forte e os meus textos estão cheios de conceitos vindos daí, mesmo às vezes quando são conceitos disfarçados, porque, evidentemente, a metodologia da crónica deste tipo implica algum exercício que eu diria até fraudulento, digamos assim, fraudulento no sentido em que nós não podemos exibir tudo. Há coisas que escondemos. O sítio onde vamos buscar as citações, pequenos desvios que fazemos em relação os próprios conceitos, etc. Portanto, há uma margem, digamos, de desvio ou rigor que não seria permitido no exercício académico, que aqui é permitido quer dizer, se não procedêssemos desta maneira, ficaríamos muito limitados naquilo que podemos dizer. Lá está. O rigor não é uma coisa exclusivamente académica. O rigor. Sim, sim. Há também aquela velha anedota que é: pode-se num texto académico usar alguma frase sem a citar? Resposta: não. E depois tem o asterisco, Hegel, a fenomenologia do sujeito, ou seja, eu até para dizer não tenho que citar. Porque há aqui um texto também que me parece decisivo e que me parece
eu estou aqui para contestar, que se chama Pensadores e Filósofos. E define a filosofia de uma maneira que, para mim, controversa. Filosofia é como um pensamento dentro do pensamento, pensamento como experiência da linguagem. Eu diria que a filosofia não é bem isso. A filosofia é a procura da razão ou os limites da razão. Depois, a partir do final do século XIX, houve a filosofia das linguagens, que me parece que também não é um campo que seja o seu, no sentido, não é, porque as suas filiações são muito claras, já lá vamos. Mas a filosofia não é uma experiência da linguagem, a filosofia é uma experiência da razão em si mesma. Bom, eu lembro-me desse texto, não me lembro de todos, mas desse lembro-me, e esse texto deve ser compreendido um pouco em função da utilização, às vezes imoderada, que em Portugal se faz da palavra pensadores e da conotação que a palavra pensadores adquiriu para aquilo que se chama o pensamento português, a filosofia portuguesa, enfim, toda uma tradição nacional que nunca teve filósofos, mas teve pensadores. E estes pensadores são, geralmente, quer dizer, o discurso do pensador é um discurso muito transitivo, que se caracteriza precisamente pela transitividade. Pensar é pensar alguma coisa. A filosofia pensa-se a si própria também enquanto discurso. E, aliás, quando abandonou, enfim, não direi que, quer dizer, na filosofia há muitas maneiras de pensar, muitos então, filósofos, etc. Quer dizer, podemos, quer dizer, desde o Wittgenstein, que diz que toda a filosofia é uma questão os problemas de filosofia são problemas de linguagem. Os puzzles. Ele ia dando com o atiçador na cabeça do Popper. Evidentemente que não é a mesma coisa que um Heidegger, por exemplo, não é? É outra coisa completamente diferente. De qualquer das maneiras, em primeiro lugar, a filosofia que me interessa a mim é, sobretudo, aquela que está muito do lado da filologia, do amor pela linguagem. Começa por aí. E depois, na verdade, há um lado muito menos transitivo na filosofia do que existe nesta forma de pensamento dos supostos pensadores, que aqui neste caso se refere muito aos pensadores portugueses. É essa transitividade, esse pensar, essa necessidade de pensar qualquer coisa independente, sem pensar os próprios instrumentos com que se pensa. A filosofia pensa, mas pensa sobretudo os instrumentos com que pensa, as suas próprias ferramentas. E as suas próprias ferramentas são, enfim, são a linguagem, sobretudo. Os conceitos. Mas os conceitos são... Os fenómenos. Os conceitos é uma questão de linguagem. Não. Não? É uma questão de argumentação, de lógica interna, ou seja, lá está, reduzir tudo. Há uma escola filosófica, não é? Claro, sobretudo americana, que eu hei de trazer cá alguém, que por isso posso dizer uma barbaridade como é que vou dizer, que para mim são os canalizadores da filosofia, em que estou sempre a tratar da canalização da casa filosófica. Mas há uma criação de conceitos, aliás, alguns filósofos franceses dizem que a filosofia é o trabalho de criação de conceitos, não é que eu concordo, mas trabalha ao nível dos conceitos, ou seja, a linguagem exprime algo, as condições dessa expressão é um trabalho filosófico, mas também trabalha-se com os conceitos que essa expressão produz. Mas, por exemplo, a questão do pensamento transitivo. Diz assim, pensadores têm pensamento... Isto porque... Eu ia jurar que está aqui a fazer uma confusão, o António, entre pensadores e opinadores. Pensadores têm pensamento transitivo, orientado para o objeto exterior. Têm pretensões de verdade e de revelação. As suas crónicas diárias são isto, é pegar um objeto exterior e sobre elas revelar uma verdade que não é óbvia, mas que lhes é intrínseca. O seu trabalho semanal é sempre um trabalho de desvelar, como diria o seu amigo, o Heidegger, o de revelar uma verdade que ali que não é evidente. Isto é o trabalho do pensador. O opinador é outra coisa,
e nem vale a pena falarmos sobre os opinadores, porque é a expressão instantânea de uma ideia que podia ser esta como qualquer outra, e a única autoridade e legitimidade é porque está na televisão a dizê-la. Não há outra. Não, eu não tenho a pretensão de revelar nenhuma verdade. Eu faço interpretações, que é uma coisa um pouco diferente. E tenho uma atitude crítica, que é uma coisa também completamente diferente. Portanto, tudo o que eu digo está sujeito à refutação e só tem validade a partir do momento em que há uma lógica argumentativa para se chegar lá. E há uma lógica interpretativa. E isso não me parece que se possa confundir com a revelação da verdade. A revelação da verdade é outra coisa completamente diferente. É a expressão dogmática, a ideia de uma espécie de monologismo do pensamento, que qualquer coisa que tem por detrás de si, enfim, um domínio a que se acede através de um privilégio qualquer, que eu não sei muito bem qual é, mas que não está sujeito a estas operações interpretativas, como me parece que é todo o meu procedimento para emitir os meus juízos, para fazer a minha crítica. Juízos críticos, já lá vamos, tivemos tempo à questão da crítica. Uma das características também dos seus textos é que os sustenta com grande frequência em autores citados, cita com bastante frequência. Sim. São geralmente germânicos, mas é curioso que o mais atrás que recua no tempo é até à escola de Frankfurt, ou Frankfurt. Os clássicos, os antigos, os modernos, os medievais, até os podemos excluir daqui, aparece, creio, eu espero não estar a ser injusto, parece ali uma alusão a um determinado momento a Spinoza, mas esses estão completamente ausentes, os pais fundadores do pensamento contemporâneo. Porquê que não vai tão atrás? Porquê que não vai lá buscar? Mas, bem, em primeiro lugar, eu escrevo crónicas num jornal, não faço ensaios de filosofia, nem de... Só que elas todas juntas dá isto, de legitima esta questão. Acho que não dá. Há um edifício, constrói-se aqui um edifício, aparece. E em segundo lugar, a minha preocupação aí é com a atualidade. Todas as crónicas têm a ver com questões atuais. E, evidentemente, eu convoco os autores que me permitem pensar questões da atualidade. Se quiser, enfim, não me parece que o mais atrás a que eu recuo seja a escola de Frankfurt. Todo o século XIX para mim é importantíssimo e algumas das contribuições que autores importantes do século XIX, mesmo autores literários, desde o Flaubert, por exemplo, a questão da estupidez, que é uma questão quase obsessiva nos meus textos, a definição da estupidez e a preocupação com aquilo que o Flaubert definia como a estupidez do seu tempo. Eu transponho isso um pouco para a nossa época contemporânea. A ideia de que há uma estupidez inerente a todas as épocas e, portanto, os meus textos, de alguma maneira, são uma análise da estupidez que seria própria do tempo. E aqui estupidez não é, quer dizer, é aquilo que podemos chamar o próprio idioma da época. O próprio idioma da época. Não me estou a querer subtrair essas formas de estupidez. Não. Aliás, querer subtrair-me à estupidez é em si mesmo uma forma de estupidez. Isso é também uma ideia um bocado totalitária, que o conceito do qual não se pode sair e, portanto, cobre tudo. Aqui, neste caso, eu de facto, quer dizer, eu convoco primeiro os autores que conheço, não tenho nenhum dever nem de ser exaustivo, nem de abarcar campos que me são desconhecidos. Convoco os autores que eu acho pertinente para fazer este exercício, que é um exercício crítico. E, de facto, a Escola de Frankfurt, que me parece que de facto tem um papel importante nestes textos, mas longe de ser exclusivo, fornece-me alguns instrumentos críticos, como outro tipo de pensamento me fornece instrumentos críticos, e é esses que eu recorro com frequência.
em relação ao cotidiano, tem 3 textos muito fortes sobre a questão do tédio e do ócio. Onde está o tédio, a neurose de domingo e a epidemia do tédio. E, finalmente, tem um texto que é decisivo, o ótium e o lazer. Ora bem, se interprete bem, desmobiliza completamente o sentido de lazer, porque lazer opõe-se a trabalho. E o trabalho e o lazer é o tempo livre que resta do trabalho. E o que opõe a isto, então, é o ótium romano, como o estado virtuoso, digamos assim, do aproveitamento do tempo. Estou certo? Sim. Mas o ótimo, como sabe, opõe-se ao negócio. Exatamente. Ao negócio. Exatamente. Ou seja, o ótimo era os aristocratas. O negócio era a plebe. Se o ótimo ou o ócio é um Estado Supremo, é um bocado uma visão aristocrática do mundo. Sim. Já não há esse mundo. Já não. E nem eu tenho ilusões de que exista. Nem quero restaurá-lo, Então, sequer. parece quase o Oakeshott à esquerda. Ou seja, Como? O Oakeshott, à esquerda, que dizia que o destino da humanidade é pescar e ter conversas. Não, Que é a teoria super aliás, conservadora. eu acho que esse texto, enfim, muitos outros provavelmente conseguem inscrever-me num certo pensamento de esquerda, esse, de modo nenhum, porque o ócio não é uma categoria... É um privilégio aristocrático. Que seja... Primeiro, não é pensado pela esquerda. Em segundo lugar, aí nesse caso, a questão do ócio serve-me para pensar também a questão do trabalho. E a questão do trabalho parece-me a mim que é aquilo que a esquerda mais dificuldades tem em pensar, porque vive precisamente obcecada pelo trabalho e não propriamente pelo lazer, por exemplo. Em terceiro lugar, há, de facto, uma obsessão, enfim, atual, uma obsessão social, digamos assim, pelas questões do trabalho e, sobretudo, pela relação entre o tempo livre e o tempo de trabalho. Portanto, foi-nos prometido, desde quase o princípio do século, ou desde o final do século passado, que iríamos passar a trabalhar menos à medida que o progresso técnico nos ia libertando de determinado tipo de tarefas, e aquilo que tem toda a nossa experiência contemporânea é de que quanto mais instrumentos temos para nos libertarmos fisicamente do trabalho, mais tempo de trabalho precisamos de cumprir. Para ganhar mais? A ideia é ganhar mais, ou seja, o caso da Bolsa. As bolsas se abriam às tantas da manhã e fechavam ao meio-dia. Como agora eu tenho internet, há sempre uma bolsa a abrir ou aberta em algum lado do mundo, seja Nova Iorque, Tóquio, Pequim, e, portanto, precisamente a disponibilidade a minha ocupação de tempo é mais intensa, posso ganhar mais dinheiro. Não sei quem é que nos prometeu, a mim também me prometeram isso, que a tecnologia nos ia libertar do trabalho, quando o que a tecnologia nos trouxe é mais ganho. Não, mas aí há uma equação difícil de resolver e na qual não se pensa devidamente, que é a relação entre o tempo e o dinheiro. A relação entre o tempo e o trabalho também. Isto é, a certa altura nós podemos perguntar a nós próprios: o que é que eu quero? Quero ter mais tempo ou quero ter mais dinheiro? E geralmente tudo nos convida a dizer: eu quero ter mais dinheiro. Bom, se nós repararmos no que tem sido, no que foi digamos, a evolução de uma certa burguesia, e se entendermos, julgo que é possível fazer isso, que existia uma burguesia do tempo, isto é, que beneficiava sobretudo do tempo, mesmo em prejuízo do dinheiro. Imaginemos, por exemplo, os professores. Os professores eram a profissão, até há umas décadas atrás, que beneficiava
de mais tempo, mais férias. Mas nunca ganhou muito, os professores nunca ganharam muito dinheiro. E, portanto, essa burguesia que tinha... Aliás, como todas as profissões liberais, era a burguesia do sobretempo, mas que não tinha grandes benefícios materiais. A oposição aí a essa burguesia do sobretempo há hoje uma burguesia do sobressalário. A burguesia do sobressalário ganha imenso dinheiro, mas não tem tempo sequer para o gastar. Ou então gasta-o todo de uma vez numas férias que faz no Clube Mediterrâneo ou nas compras de fim de semana absolutamente astronómicas, coisas desse tipo. Portanto, se nós interrogarmos um grande gestor de uma empresa que ganha milhões por ano, de facto há uma coisa que lhe falta, que é o tempo. Mas isso está mais ou menos normalizado e, sobretudo, não está devidamente pensada essa equação entre o dinheiro e o tempo. O que é que se perde com uma coisa e o que é que se ganha com outra. E nas relações de trabalho, digamos, nas negociações, mesmo do ponto de vista da reivindicação salarial, o que nós verificamos é que os trabalhadores todos reivindicam mais dinheiro, mas ninguém reivindica mais tempo. E até geralmente os trabalhadores até estão dispostos a sacrificar o tempo em favor do dinheiro. Vamos lá ver, isto vai entroncar com outra coisa. Eu diria, de uma forma que não é provocatória, porque eu acho que é extremamente realista, vivemos um período histórico, desde a história da humanidade, que vamos imaginar que começou há 10 mil anos, pelo menos em termos civilizacionais, provavelmente o melhor período da história da humanidade. Ou seja, nunca houve tanto acesso a tantas coisas por tanta gente. Nós na Europa, às vezes, há um eurocentrismo, mesmo quando se pretende que não haja, que é colocar todo o ónus e toda a visão a partir da Europa. Se isto na Europa pode haver a noção de que há uma perda constante e deslizante, vamos olhar para a China ou para a África mesmo e percebemos que está a haver ganhos avultadíssimos de pessoas que comiam uma malga de arroz e agora têm um frigorífico e 3 refeições em casa. Isto tudo é fruto da Revolução Industrial e de uma aceleração do tempo. Eu costumo sempre dizer, a brincar, até à máquina a vapor, toda a história da humanidade andava-se à velocidade do cavalo mais rápido. E a partir daquele momento houve um salto. A equação é que a aceleração do tempo permitiu que houvesse um inegável, mesmo que possa ser filisteu e filistino, um inegável aumento de qualidade de vida. Pessoas que morriam de fome, agora os seus trisnetos vão ao supermercado gastar dinheiro em frutas exóticas. Isto não é um ganho admirável? Eu suponho que sim, mas eu não tenho nenhuma nostalgia de épocas anteriores. Provavelmente, se tiver alguma nostalgia, é para aí da Idade Média, curiosamente. Mas é apenas... Passava-se malzinho nessa altura. Não sei. Repare, desculpe lá, eu estou a falar demais, aqui é para ouvi-lo. A peste, o que fez na Idade Média, e o milagre, que é uma coisa nunca suficientemente referida, que aconteceu em 2020, em que se mobilizaram recursos formidáveis financeiros e de inteligência e, num tempo absolutamente único, conseguiu-se uma vacina para imunizar milhões e milhões de pessoas. Foi uma coisa... de proferir uma vontade. Eu estou a dizer outra. Que serve para dizer, afinal, o que eu queria dizer, se calhar a Idade Média não foi tão má como foi pintada e não é tão má como a descrição que dela era feita, a ideia que se tinha da Idade Média até há umas décadas atrás, ou até há meio século atrás. Bom, mas se quiser desenvolver isso, seja à vontade. Não vou desenvolver isso. E, portanto, o que eu estava a dizer é que não tenho nenhuma nostalgia de épocas anteriores. Aliás, tenho alguma resistência a formas de nostalgia que acabam sempre por coincidir com um pensamento mais ou menos reacionário, se quisermos. Bom, mas... o facto de não ter nenhuma nostalgia em relação a épocas anteriores não me devem inibir de criticar a minha própria época. Por isso, simplesmente. Obviamente.
E, evidentemente, sou obrigado a reconhecer, porque os dados me fornecem essa evidência, de que hoje se vive muito melhor do que se vivia anteriormente. Quer dizer, quanto mais nós recuamos no tempo, mais nos apercebemos de que há ganhos significativos, pelo menos materiais, nos tempos atuais. Mas, em primeiro lugar, portanto, não devemos isentar o nosso próprio tempo, a atualidade, o que é contemporâneo, de crítica. E depois é difícil medir, é sempre muito difícil medir, saber quais são os critérios com que se mede o bem-estar e o mal-estar e tudo isso. A verdade é essa. E, portanto, tudo depende um pouco do horizonte. Se mede retrospectivamente, quer dizer, um pobre que viva no meio de pobres, se calhar, e aliás vê-se em alguns filmes portugueses, sobretudo os mais imprevidentes, em que aparece depois o rico, o agricultor rico, e percebemos que ele vivia naquilo abaixo de qualquer classe média hoje em dia. Sim. Era um bocadinho mais que os outros. Sim, mas eu pergunto-lhe, a sua questão presumia que eu tenho uma nostalgia de épocas anteriores à nossa? Pela maneira como desmantela a ideia de classe média, em dois textos, sobretudo. A classe média nunca existiu e o que fazer dos pobres, sob uma afirmação de Soares Santos que me parece muito mal interpretada, em que ele disse os pobres são para tornar a classe média, ou seja, é para tirá-los da pobreza. E a gente disse, malandro não quer que os pobres enriqueçam. Não era isso que o senhor estava a dizer. Pela maneira como desmantela a ideia de classe média, parece que tem nostalgia num tempo em que ela não existia. Posso estar enganado. E depois associo isso à ideia de ócio, que é uma ideia aristocrática, não é? É anterior à reforma e à contra-reforma, em que trabalhar com as mãos era uma coisa repugnante e era mesmo assumido como uma coisa tremenda. Era uma baixa do ponto de vista do prestígio pessoal, alguém que trabalhasse com as mãos. Bom, a defesa que eu faço, ou melhor, a definição de ócio que me serve nesse texto é aquela que tem a ver, sobretudo, com o modo como o ócio promove e favoriza a eclosão das artes. Sobretudo isso. As artes sempre estiveram ligadas à ideia de ócio, à capacidade de ser ocioso. Quanto à média, e portanto eu não estava a pensar propriamente, quando falava em ócio, numa classe aristocrática que se podia dar a esse luxo de ser ociosa. Ociosos eram, sobretudo, os artistas, sempre foram, os escritores eram ociosos, hoje já não têm propriamente o direito a ser ociosos, porque senão não sobrevivem e o próprio... A arte e a literatura tornou-se também um trabalho, aliás, um trabalho às vezes bastante árduo em que os próprios artistas e os escritores, de certo modo, perderam aquela grande qualidade que tinham anteriormente, ou aquele grande benefício de que gozavam, que era o de praticarem atividades liberais, autónomas, e, portanto, tinham todo o tempo do mundo para si. Portanto, havia uma autonomia intelectual nesse trabalho. Ora, de certo modo, essa autonomia perdeu-se. Um escritor não pode, já de um modo geral, não estou a dizer que acontece a toda a gente, mas de um modo geral já não goza do mesmo tipo de autonomia. Escreve um livro, dá-se o lançamento do livro e é preciso andar a percorrer o país inteiro para promover o livro, e isso faz parte do contrato com a editora, etc, etc. Eu não estou a dizer que isto é mau ou que é bom. Mas é uma verdade e é penoso para as pessoas. Repare o quanto é penoso estar na Feira do Livro sentado numa cadeira à espera que venham os leitores pedir assinaturas. Deve ser muito penoso, mas é necessário fazer-se do ponto de vista daquilo que são as regras, digamos, do campo literário tal como ele existe hoje. Portanto, eu não estou a criticar as pessoas que estão lá a dar autógrafos. Estou a dizer que
seria impensável um escritor do princípio do século XX sentar-se numa cadeira, numa feira do livro, à espera que os leitores lhe viessem pedir autógrafos. Apenas isso. O que é que se perdeu, o que é que se ganhou? Perdeu-se uma certa autonomia intelectual que o próprio trabalho de escritor implicava, e que se entendia que era necessário, era uma condição de possibilidade da própria escrita e do próprio exercício literário. Isso aí, diga, acaba. Enfim, há aqui qualquer coisa que se perdeu. Isto era apenas um preâmbulo para uma coisa que eu iria dizer a seguir e que já não me lembro, porque entretanto alonguei-me. Ainda bem, porque falou há bocado de todo o tempo do mundo, que é coisa que não temos aqui. Exatamente. E, portanto, apenas raspámos muito levemente a casca deste volume, Zonas de Baixa Pressão, de António Guerreiro.